Muito bem, pessoal. Então vamos lá, dando continuidade à nossa 11ª catequese, falando da história da salvação. Tá? Lembrando que se você está vendo essa segunda parte em outro momento, vai lá, reza o Vinde Espírito Santo, para o Senhor abrir seu coração, abrir sua mente, seus ouvidos, para que você possa aprender das coisas de Deus e ser um multiplicador, um evangelizador, tá bom? Vamos lá, nós paramos no seguinte: na Páscoa, que foi instituída quando Deus lança a última praga, né, sobre o povo do Egito, matando todos os primogênitos, inclusive dos animais, menos os dos judeus, é claro, dos hebreus ainda, no caso, é claro, que fizeram o ritual, marcaram a porta com o sangue do cordeiro, estavam comendo, prontos para sair. Então a gente terminou aí, quando o povo sai, o faraó manda o povo embora e o povo foge para o deserto para ir para a terra prometida por Deus, onde Deus prometeu, onde eles viveriam tranquilamente, sem serem escravos, tá? O faraó manda embora, mas a gente vai ver na história que ele meio que se arrepende, depois manda o exército ir atrás. E a gente vai ver no livro do Êxodo aquela passagem famosa que o povo depara-se de frente com o Mar Vermelho, e Moisés bate o cajado, abre o Mar Vermelho para atravessar com todo o povo para o deserto, e o mar cai em cima dos soldados do exército do faraó que estava perseguindo o povo, tá bom? Mas vamos seguir. Então o povo vai para o deserto, sob a liderança de Moisés, tá? E por volta do ano 1250 a.C., Deus institui um compromisso de aliança com o povo no Monte Sinai. Deus se comprometeu a ser como pai para o seu povo, defendendo dos perigos e levando-os até a terra prometida. O povo se comprometeu a ser como um filho para Deus, obedecendo os seus mandamentos conforme o decálogo. O que isso quer dizer? Quando o povo chega no deserto, Deus faz uma aliança com esse povo, lá no Monte Sinai, chama Moisés para o Monte Sinai e entrega a Moisés os 10 mandamentos, né? A famosa tábua, as tábuas com os 10 mandamentos, que eram os mandamentos que o povo deveria seguir para andar em sintonia com Deus, ser guiado por Deus no deserto até chegar à terra prometida. Então Deus promete que vai conduzi-los, livrá-los dos males, e deu essa lei, a lei que se chama Decálogo, porque são os 10 mandamentos que foram dados para o povo, para que o povo se organizasse e vivesse. Tá ok? Durante 40 anos, Deus conduziu o povo pelo deserto, meditando sua lei e se preparando para a conquista da terra prometida. Nesse tempo, Deus sempre os alertava para eles não esquecerem dele, tá ok? Então, o povo passou 40 anos no deserto, tá? Um longo período no deserto, sendo guiados pela lei de Deus, meditando a lei de Deus, tá? E Deus sempre alertava o povo para o povo não esquecer de Deus. Bom, com a morte de Moisés, antes de entrarem na terra prometida, Deus elege Josué para conduzi-los ao povo na conquista da terra de Canaã, que se iniciou com a tomada de Jericó. Então, Moisés morre e não consegue ainda chegar na terra prometida, tá? Então, Deus escolhe Josué, né, que é para ser novo líder desse povo e conduzir esse povo até a terra prometida. Eles tomam Jericó para chegar na terra de Canaã. Pouco a pouco, os israelitas foram penetrando na terra de Canaã, tomando dos seus antigos habitantes as terras mais pobres e tratando de conviver com eles como melhor pudessem. O território conquistado foi dividido entre as tribos de Israel. Então o povo chega, vai tomando os lugares mais pobres, vai convivendo com os povos, e quando eles chegam na terra lá na terra prometida, eles dividem entre as 12 tribos. Aquelas 12 tribos que a gente viu lá atrás, filhos de Israel, né? Que eram Israel, filho de Isaac, vai ter 12 filhos, dividido em 12 tribos, né? Cada filho fica com uma tribo, e essas tribos vão crescendo, e o povo vai ficando dividido nessas 12 tribos, e a terra lá que eles chegaram foi dividida nessas 12 tribos, para as 12 tribos. Ok?
Com a morte de Josué e todos os que pertenciam àquela geração, os israelitas abandonaram ao Senhor, adorando outros deuses. Porém, o Senhor foi suscitando juízes que conheciam a sua lei e trataram de fazer com que ela fosse respeitada. Eles governaram Israel por cerca de 200 anos. Aí o povo, quando morre Josué e morre aquela geração, que saiu do deserto, viveu 40 anos no deserto, aquela geração toda morre, o povo abandona Deus, começa a adorar outros deuses, porque também vai ter, quando chegam na Terra Nova, vai ter aquela mistura, aquela simbiose com as outras religiões ali, e começam a adorar outros deuses, e Deus levanta juízes, né, que vão conduzir o povo, que conheciam a lei de Deus e vão reger e conduzir, governar esse povo de acordo com a lei de Deus e tentar colocar esse povo no caminho de novo. Tá? O livro de Juízes está na Bíblia, você pode conferir esses 200 anos aí que foram vividos pelo governo dos juízes. Tá ok? Porém, o povo de Israel começou a se sentir sentir a necessidade de ser governado por uma autoridade central como as outras nações. Então, por volta do ano 1030 antes de Cristo, Deus instituiu Saul como o primeiro rei de Israel. Entretanto, Saul não se mostrou digno da elevação divina. Por isso, Deus o rejeitou. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13, de 5 a 18. O povo governado pelos juízes começou a sentir necessidade de ser governado por um soberano só, como eram nas outras nações. Elegeu um rei para conduzir o povo, para governar esse povo. E o rei Saul é eleito, porém Deus o rejeitou porque ele não era um rei digno. Tá? Então aí o povo vai começar a viver a era dos reis. Vamos ter 3 reis aí que a gente vai ver que vão governar o povo judeu. E o rei mais famoso é o rei Davi. Tá bom? Isso por volta do ano 1030. Vê que Deus chamou Abraão no ano 1800 antes de Cristo. Agora já passou-se 800 anos, o povo já saiu do Egito como escravo, passou pelo deserto, viveu pelos juízes e no ano 1000 antes de Cristo está vivendo a era dos reis. Bom, como o rei Saul foi rejeitado, por volta do ano 1010, tá? 1010 antes de Cristo, Deus indicou a Davi como novo rei. E foi ele que lutou bravamente contra os inimigos e os vencendo trouxe a paz a todo o reino. Porém, Davi também pecou. Aqui vale só um parêntese, né? Lutou, o povo vivia realmente, era normal lutar para se manter, viver entrando em guerras, e Davi vai ter a guerra contra os filisteus, vai ter aquela guerra famosa que ele vai vencer o gigante Golias, né? Um cara forte, Davi era baixinho, e vai vencer Golias e vai dar a paz, vai ser eleito o rei principal dos judeus. Tanto que o Messias que os judeus esperavam, aquele que salvaria o povo, teria que vir da descendência de Davi. Tá? Tal a importância de Davi. Porém, Davi também pecou contra o Senhor, tá? Mas foi repreendido pelo profeta Natã, que era um profeta que acompanhava o rei Davi. Se arrependeu e pediu perdão a Deus. Deus o perdoou e Davi se portou muito bem, observando a lei do Senhor e louvando continuamente a Deus. Com a morte de Davi, tomou seu lugar seu filho Salomão. Tá? Pegou o reinado agora o filho de Davi, Salomão, ao qual Deus deu o dom da sabedoria. Um homem muito justo, com bastante sabedoria. Mas por ter casado com mulheres pagãs e várias mulheres, passou a prestar culto a deuses pagãos. Com a consequência, Deus castigou Salomão com a divisão do reino, que se realizou com sua morte. A Samaria ficou com a capital do reino do norte e Jerusalém como a capital do reino do sul. O reino se dividiu. As 12 tribos que estavam naquele reino foram divididas. 10 reinos para um lado, para o norte, e 2 reinos para o sul. Tá? A capital do norte ficou como a Samaria e a capital do sul ficou a famosa Jerusalém. Para formar rigorosamente seu povo,
Deus se serviu de alguns homens em especial, chamados profetas. Na realidade, ser profeta significa falar em nome de outro, e em nosso caso, falar em nome de Deus. Visto que muitas vezes os profetas tinham que repreender as autoridades, aos sacerdotes e ao povo em geral, representavam um estorvo para todos e por isso muitos foram assassinados. Muito bem. Depois da época dos reis, com a divisão do reino, você vê que Deus vai, o povo vai se desviando, o povo vai pecando, o povo vai errando e Deus vai sempre suscitando juízes e rei e tira do deserto e agora levantou os profetas. O que é o profeta? Não é só aquele que faz profecia, que prevê o futuro. O profeta aqui é aquele que fala em nome de Deus. Então ele denuncia quando o povo está desobedecendo a Deus, ele denuncia. Quando as autoridades estão desobedecendo a Deus, ele denuncia. Quando os sacerdotes estavam dando mau exemplo, ele denunciava. Então não é só prever o futuro, né? Ele previu o futuro no sentido seguinte: olha, naquela época, por exemplo, olha, vai acontecer isso e isso porque o povo não está sendo fiel e tal. E isso incomodava, principalmente os poderosos. Então muitos dos profetas foram assassinados, porque incomodavam, porque falavam a verdade. Tá? Podemos destacar a ação de 4 profetas. Amós, na Bíblia tem vários profetas, o livro dos profetas. Tá? Podemos destacar Amós, Oséias, Jeremias e Isaías, sendo o último, Isaías, considerado como o maior profeta, pois apresenta a Deus como o santo, diante do qual não podemos apresentar-nos por causa de nossos pecados. Está lá no próprio livro de Isaías, capítulo 1, versículo 4. Entretanto, Deus nos perdoa e purifica a nossa alma. Esse profeta também apresenta o Messias. Messias é o esperado, que o povo judeu esperava, né, o Messias Salvador, aquele que viria para salvar o povo judeu de forma definitiva. Apresenta o Messias como o servo de Javé, que vai sofrer muito para salvar a todo o povo de seus pecados. Está lá em Isaías 9, de 1 a 6. Um dos aspectos mais criticados na vida religiosa do povo de Israel foi o culto exterior, que consistia num culto sem uma verdadeira participação interior. Então, onde se criticava mais era que o povo fazia o culto exterior, as tradições estavam lá em cima, mas interiormente o povo estava meio que distante de Deus. Então, isso era o aspecto mais denunciado, mais criticado. Tá? Então, vamos lá. No ano 721 a.C., estamos chegando, perto de Cristo. No ano 721 a.C., caiu o Reino do Norte, conquistado pela Assíria. Os assírios levaram as pessoas mais capacitadas e em seu lugar colocaram pessoas pagãs. Os dois grupos se misturaram e surgiu um novo povo com costumes pagãos e israelitas, os samaritanos. Isso aqui é importante parar um pouco, porque com a queda do Reino do Norte, a invasão dos assírios, os judeus mais cultos, israelitas na verdade, os israelitas mais cultos foram pegos e deixaram pessoas pagãs lá. Então houve uma mistura com os povos pagãos que já estavam lá e o povo israelita. E aí vai surgir os samaritanos. O povo, na época dos evangelhos, a gente vai ver que os judeus, os fariseus, os judeus de Jerusalém odiavam os samaritanos, justamente porque chamavam que eles eram pagãos. Se um judeu tocasse num samaritano, o judeu ficaria impuro. E Jesus vai combater muito esse conflito aí, dizendo que Deus veio para todos. A gente vai ver várias passagens de Jesus falando do samaritano, como o bom samaritano, como um encontro com a mulher samaritana. Então Jesus vai tentar acabar com esse conflito e dizer que Deus é para todos. Então surgiu o povo samaritano. E estamos vindo. No ano de 1538, Ciro, rei da Pérsia, depois de haver conquistado a Babilônia, concedeu aos hebreus a liberdade para regressar à sua terra. Visto que sua maioria pertencia à tribo de Judá, desde então, visto que em sua maioria pertenceu à tribo de Judá, desde então os hebreus começaram a chamar-se de judeus. Então, o rei Ciro vai dar a liberdade e conceder que os judeus
que os israelitas voltem para sua terra, né? A maioria deles eram da tribo de Judá. E aí que vai surgir o nome de judeus. Antes eram chamados e conhecidos como hebreus, como estrangeiros, né? Como a gente havia falado. E a partir desse momento, do ano 538 a.C., tá? Ano 538 a.C., eles vão todos voltar ali para a terra de Judá e ser conhecidos como os judeus, tá? Bom, com o regresso a Jerusalém, o território corresponde ao Reino Antigo do Sul, como a gente havia falado. O reino ficou dividido, então eles foram para o Reino do Sul, considerado como uma província dirigida por um governador que dependia de um rei estrangeiro. Ou seja, a província de Jerusalém ficava, como era considerada uma província, né, ali tinha um governador, tá, que respondia ao César, o rei maior, a César. Na época ali de Jesus, a gente vai ter o famoso governador Pilatos, tá? O famoso governador Pilatos, que vai ser aquele que vai receber Jesus para ser julgado, tá bom? Então, como Jerusalém era uma província, ali tinha um governador que respondia a César. César era o rei, né? César não é um nome, na verdade. César é um título, né, de rei maior. Bom, vamos lá. Esta situação fez surgir o judaísmo, onde o templo de Jerusalém, o sumo sacerdote, os livros sagrados constituíam o centro da vida religiosa e cultural. Em cada povoado havia sinagoga como centro de encontro para a pequena comunidade. O sumo sacerdote, acompanhado pelo sinédrio era um conselho de anciãos, representava a suprema autoridade. Os sacerdotes se dedicavam ao culto, os escribas ao aprofundamento e interpretação da lei de Deus. Então, com essa situação, os judeus se reorganizaram novamente. Como é que era essa reorganização dos judeus, agora então chamados de judeus, né, ali em Jerusalém? Havia o templo principal, que era o templo de Jerusalém, a qual Jesus vai fazer várias peregrinações para esse templo, onde vai ter a famosa passagem que Jesus, quando criança, se perde no templo, quando depois de adulto ele entra no templo e vê um monte de vendilhões, de barraquinhas, as pessoas se aproveitando dos peregrinos que chegavam no templo para vender, ele vem chicoteando todo mundo. E depois Jesus vai a Jerusalém, por último, para ser crucificado, morrer por nós e ressuscita em Jerusalém. Então era o templo, era o centro onde todos os judeus de todas as regiões faziam uma peregrinação para ir ao templo principal. Tinha o sumo sacerdote, que era como se fosse, vamos dar um exemplo aqui, o Papa, né, mais ou menos, era o sumo sacerdote, o sacerdote principal dos judeus, e os livros sagrados, que o povo se guiava ali. Que livros sagrados eram esses? Eram já os livros, já contando as histórias anteriores, de Abraão, do início do mundo, a história de Moisés, da saída do povo. A gente vai ver que ali já se passaram muitos anos, né? Desde Abraão já se passou mais de 1000 anos. Então aqueles escritos, aquelas histórias que eram contadas para o povo, né, passando de tradição em tradição, também eram escritas. E os escritos dos profetas também eram lidos bastante ali. O povo também se guiava por esses livros sagrados, né? Que eram como se fosse uma forma, começo da formação da Bíblia ali, do Antigo Testamento, tá? Que era o livro, a Bíblia dos judeus, como se estava se formando o Antigo Testamento, tá ok? Bom, e aí, os sacerdotes, aí em cada região tinha o templo principal de Jerusalém, em cada região tinha a sinagoga, que são as igrejas menores, né? Onde o povo das regiões se reuniam ali para ler os escritos, ouvir os sacerdotes falando, ensinando, os escribas ensinando. Os sacerdotes se preocupavam com o culto e os escribas com o aprofundamento da lei de Deus, liam a lei de Deus, o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, aprofundavam na lei para ensinar o povo, tá bom? Então lá, a experiência do exílio, que foi aquela parte ali que elas foram do ano 721 ao ano 528, né, onde os assírios sequestraram aqueles sábios e tomaram lá o povo judeu, é chamado de exílio da Babilônia. Esse período de exílio
foi muito duro para o povo judeu, tá? Mas meditando sobre essa causa, eles tomaram a consciência que no fundo se tratou de uma desobediência à lei de Deus proclamada pelos profetas. Então aquilo foi um castigo, né, por eles virem esse tempo inteiro sempre desobedecendo e Deus dando um jeito de colocá-los eles no caminho, e eles desobedeciam, e eles refletindo sobre isso viram que aquele exílio foi como se fosse um castigo, não um castigo, mas uma consequência por eles terem desobedecido a Deus, tá? Por não terem seguido os caminhos retos de Deus, seguido a promessa de Deus. Então foi uma consequência, tá? Muito bem, já chegamos a 20 minutos aí. Vamos dar uma parada aqui, tá? E depois a gente continua. Paramos aqui na saída do povo desse exílio da Babilônia, né? Que terminou ali por volta do ano 538 antes de Cristo, tá? E o povo começando a se reorganizar, com o Templo de Jerusalém sendo o centro, o sumo sacerdote sendo o líder religioso, o povo tendo as sinagogas nas suas regiões menores, onde se reuniam para falar sobre a palavra de Deus, fazer o culto, celebrar a Páscoa e ouvir os escritos e as histórias antigas, desde Abraão até onde eles estavam. Tá ok? Vamos parar aqui, depois a gente continua no próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus e até mais.